Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo, a oração mariana, com sua santidade, o Papa Leão XIV. Com vocês nessa transmissão, neste 15 de agosto, solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, Jackson Erpin, na coordenação dos trabalhos temos Jean-Charles Puzzulu, na parte técnica conosco hoje Alberto Giovanetti. As imagens que nos chegam então da Praça da Liberdade, é pelo menos 2.000 fiéis e peregrinos vindos de várias partes do mundo que se deslocaram então até Castel Gandolfo para participar então do Ângelus com o Santo Padre. O Papa, que foi na tarde de quarta-feira, então até Castel Gandolfo, onde deverá permanecer até a tarde de terça-feira. E na manhã de hoje, a celebração então da Santa Missa, precisamente pela solenidade da Assunção, também Bem-aventurada Virgem Maria, na paróquia São Tomás de Vila Nova, também Castel Gandolfo, onde já havia celebrado em 13 de julho, quando de sua primeira estada então em Castel Gandolfo. Nesse momento, a temperatura está por volta dos 29 graus. Castel Gandolfo é um pouco mais alto, dá para um belo lago. Sempre recomendamos aqueles que vêm em Roma, para não ficar restrito somente a Roma, também de fazer essa viagem e visitar, inclusive, as vilas pontifícias, que o Papa Francisco transformou também na parte do museu. É uma viagem próxima, nas proximidades de Roma, então vale a pena. Hoje, então, a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, celebrada nesse dia 15, desde o século V, e com o significado, então, do nascimento para o céu. Já na tradição bizantina, então, é chamada de dormição. Recordamos o dogma sobre a definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu, Munificentíssimos Deus. Então está na Constituição Apostólica do Papa Pio XII, que é de 1º de novembro de 1950. E esse dia, como disse o Papa Leão XIV em sua homilia, é um dia de alegria e um dia que nos compromete a escolher como e para quem viver. Em particular, ressaltou um pouco mais adiante da sua homilia que não tenhamos medo de escolher a vida. Pode parecer perigoso, imprudente, e quantas vozes estão sempre lá nos sussurrar: quem te obriga a fazer isso? Deixe estar, pensa nos teus interesses. Essas, disse Leão XIV, são vozes da morte. Em contrapartida, nós somos discípulos de Cristo e é o seu amor que nos impele, corpo e alma, no nosso tempo. Como indivíduos e como igreja, já não vivemos para nós mesmos. É precisamente isso e só isso que difunde a vida e a faz prevalecer. A nossa vitória sobre a morte começa precisamente agora. E assim também saudamos as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular Rádio Amar e Servir, da Companhia de Jesus no Brasil, Rádio Exclusiva FM de Pompeu, Minas Gerais, Rádio Fé e Luz de Campinas, os mais de 200 canais conectados da rede Evangelizar de Rádio, também conosco o Web TV Tropicana. Uma boa sexta-feira a você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, você que está conosco pelo nosso site do Vatican News em português. Expectativa, então, na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo, pela chegada, então, do Papa Leão XIV. Recordamos também que o Pontífice celebrará no domingo a Santa Missa no Santuário Mariano e teremos também depois aqui em Castel Gandolfo a oração mariana do Ângelus. E agora então, o Papa saúda a multidão presente e nos preparemos para ouvir então a sua reflexão. Cari fratelli e sorelle, buona festa!
Queridos irmãos e irmãs, boa festa. I padri del Concilio Vaticano II ci hanno lasciato un testo stupendo sulla Vergine Maria. Os padres do Concílio Vaticano II nos deixaram um texto maravilhoso sobre a Virgem Maria e que me apraz reler convosco hoje enquanto celebramos a festa de sua Assunção à glória do céu. No final do documento sobre a Igreja, o Concílio diz o seguinte: a Mãe de Jesus, assim como glorificada já em corpo e alma, é imagem e início da Igreja que se há de consumar no século futuro. Assim também na terra brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus ainda peregrinante, até que chegue o dia do Senhor. Maria, que Cristo ressuscitado levou consigo em corpo e alma para a glória, brilha como ícone de esperança para os seus filhos peregrinos na história. Como não pensar nos versos de Dante, no último canto do Paraíso, a oração colocada na boca de São Bernardo, que começa com Virgem, Mãe, Filha do teu Filho. O poeta louva Maria, porque aqui embaixo, entre nós mortais, ela é fonte viva de esperança. Ou seja, fonte viva, transbordante de esperança. Irmãos e irmãs, essa verdade da nossa fé está em perfeita sintonia com o tema do jubileu que estamos vivendo, peregrinos de esperança. O peregrino precisa de uma meta que oriente a sua viagem, uma meta bonita, atraente, que guie os seus passos e o revigore quando está cansado, que reavive sempre no seu coração o desejo e a esperança. E no caminho da existência, essa meta é Deus, amor infinito e eterno, plenitude de vida, de paz, de alegria e de todo o bem. O coração humano sente-se atraído por tal beleza enquanto não a encontra, não é feliz. E, efetivamente, corre o risco de não a encontrar se perder no meio da floresta escura do mal e do pecado. Mas eis a graça. Deus veio ao nosso encontro, sumiu a nossa carne, feita de terra, e simbolicamente, digamos, levou-a consigo para o céu, isso é, para Deus. É o mistério de Jesus Cristo, encarnado, morto e ressuscitado pela nossa salvação. E, inseparável dele, está também o mistério de Maria, a mulher de quem o Filho de Deus recebeu a carne, e o mistério da Igreja, corpo místico de Cristo. Trata-se de um único mistério de amor e, portanto, de liberdade. Assim como Jesus disse sim, Maria também disse sim, acreditou na palavra do Senhor. E toda a sua vida foi uma peregrinação de esperança com o Filho de Deus e seu, uma peregrinação que, através da cruz e da ressurreição, a conduziu à pátria, ao abraço de Deus. Por isso, enquanto estivermos a caminho, como indivíduos, como família, em comunidade, especialmente quando as nuvens chegarem e o caminho se tornar incerto e difícil, levantemos os olhos, olhemos para ela, nossa mãe, e reencontraremos a esperança que não engana. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat in secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Dignificiamur promissionis Christi. Oremus. Gratiam Tuam, quae subus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tu, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Ius perpetua luceres. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domine. Qui feci cielo in terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, hoje queremos confiar a intercessão da Virgem Maria, assunta ao céu, a nossa oração pela paz. Ela, como mãe, sofre pelos males que afligem os seus filhos, especialmente os pequenos e os fracos. Tantas vezes nos séculos, confirmou isso com mensagens e aparições. Proclamar o dogma da Assunção, enquanto ainda se vivia a trágica experiência da Segunda Guerra Mundial, Pio XII escrevia: é lícito esperar que todos aqueles que irão meditar os exemplos gloriosos de Maria, mais e mais se persuadam do valor da vida humana, e fazia votos que nunca mais se procedesse à destruição de vidas humanas, suscitando guerras. Quantos são atuais essas palavras? Ainda hoje, infelizmente, nos sentimos impotentes diante do disseminar no mundo de uma violência sempre mais insensível e sem humanidade. E mesmo assim, não devemos deixar de esperar. Deus é maior do que o pecado dos homens. Não devemos nos resignar ao prevalecer a lógica do conflito das armas. Com Maria, acreditamos que o Senhor continua a socorrer os seus filhos, recordando-se de sua misericórdia. Somente nela é possível reencontrar o caminho da paz. E agora dirijo a minha saudação a vocês, peregrinos da Itália, de vários países. Saluto a comunidade de evangelização. Saúdo a comunidade de evangelização universitária proveniente de Honduras. Le famiglie del movimento del amore familiare. Agora o Papa, então, saudando os diversos grupos.
Il gruppo di sposi e fidanzati Santa Rita. Auguri e buona festa a tutti. Felicitações e boa festa a todos. Santo Padre, então, voltando a reiterar seu apelo pela paz. Recordando, então, que não devemos deixar de esperar em Deus, mesmo com o dilagar da guerra. Agora o Papa saúda alguns agentes de segurança, saudará também algumas autoridades, alguns fiéis presentes, então, na Praça da Liberdade. E concluímos, então, com esse pensamento. Maria, que Cristo ressuscitado levou consigo em corpo e alma para a glória, brilha como ícone de esperança para os seus filhos peregrinos na história. Por isso, enquanto estivermos a caminho como indivíduos, como família, em comunidade, especialmente quando as nuvens chegarem e o caminho se tornar incerto e difícil, levantemos o nosso olhar, olhemos para ela, nossa mãe, e reencontraremos a esperança que não engana. E assim concluímos a nossa transmissão do Ângelus nessa solenidade da Assunção da Virgem Maria ao céu, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, em particular as emissoras que nos retransmitiram. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erp. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.